Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre o Observatório Oeste, um programa integrado ao mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED-UENG. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe agora no programa Questões. Ao observar a paisagem à nossa volta e como o homem ocupa e se desenvolve no espaço, podemos perceber transformações importantes e significativas que podem nos indicar melhores percursos para o desenvolvimento regional e local. O território ele deve ser pensado não só como uma unidade geográfica, mas além de unidade geográfica, o território é um espaço em que ocorre um conjunto de dinâmicas sociais, econômicas, políticas, que demarcam as características de uma dada localidade. Então, nesse sentido, por exemplo, um território ele é tanto uma cidade, pode ser pensado como uma cidade, mas dentro de uma cidade nós temos vários territórios, que são ou os bairros, ou as regiões, ou as grandes regiões, por exemplo, de um estado, que são situações que nos apresentam certas características internas em comum e onde nós podemos pensar sobre as dinâmicas e os processos relativos ao desenvolvimento dentro daquele território. A importância dada hoje para o território é porque, na verdade, como uma escala, e tendo toda essa densidade de funcionamento, ele expressa a forma como funciona a sociedade em termos da sua dinâmica econômica, social, cultural, política. Então, os olhares se voltam para o território hoje na perspectiva de se pensar como desenvolver propostas de se potencializar isso. Então, hoje existe uma valorização do território em termos de espaço de intervenção, de se propor formas de aplicação, por exemplo, formulação e aplicação de políticas. A urbanização é o deslocamento de várias pessoas da zona rural para os centros urbanos. Como consequência desse processo, são construídas casas e prédios, ruas e avenidas, além de serviços que também representam avanços dentro da cidade, como, por exemplo, a instalação de redes de esgoto, rede elétrica, escolas, hospitais, entre outros. Nesse processo de urbanização, quando viabilizado sem planejamento, gera alguns problemas sociais, como, por exemplo, a criminalidade, a poluição ou a destruição do meio ambiente. A urbanização é o processo mais drástico de intervenção do homem na paisagem natural, né? Porque, na maioria das vezes, 99,9% dos casos, ela é irreversível. Quando uma cidade começa, ela não acaba, a tendência é só desenvolver. E é impossível você instalar uma cidade num território sem retirar a cobertura vegetal, né? Primeiro você retira a cobertura vegetal das ruas, quando você abre as ruas e pavimenta. E depois, à medida que os lotes vão sendo construídos, você tem que retirar também cobertura vegetal e arborização, né? E embora, junto com essa arborização, vai embora a fauna, vai embora a vegetação natural do terreno e tudo mais. Então, realmente são duas condições assim, quase que antagônicas. Você manter a cobertura vegetal e se enquadrar nos modos da urbanização contemporânea. A vegetação urbana contribui para a composição climática, além de auxiliar no processo de fertilização do solo como matéria orgânica por meio de folhas, frutos e galhos. A vegetação nas áreas urbanas, né, assume uma importância muito grande, especialmente em relação ao clima, né, nas cidades. Então todo mundo já sabe, né, que um dos grandes papéis da vegetação é retirar o CO2 da atmosfera e liberar o oxigênio. Só que o papel, né, das plantas nas cidades, ela vai muito além do que isso, né? Além dela liberar o O2, ela libera vapor de água na atmosfera, né? As plantas também elas funcionam nas cidades como uma barreira acústica, né? Ela minimiza o impacto do som e o fator também que elas retêm as partículas, né, de poeira da atmosfera. Então, nesse sentido, as cidades bem arborizadas, elas tendem a ser cidades com uma temperatura mais baixa, uma maior umidade relativa na atmosfera, são cidades mais agradáveis.
compreender como construímos nosso espaço e o percebemos a partir de uma pesquisa socioterritorial é uma ação estratégica para o planejamento e gestão dos municípios, além de contribuir para o desenvolvimento regional. Então, por exemplo, se nós somos o Centro-Oeste, o que representa ser o Centro-Oeste no estado de Minas Gerais? Não é? Isso implica em quê? Em termos das características físico-territoriais, naturais, identitárias, econômico-políticas, ou seja, o que faz esse conjunto de municípios serem considerados, terem sido agrupados para ser uma região centro-oeste. Normalmente, quando a gente pensa, por exemplo, em políticas de investimento em várias áreas, educação, saúde, as políticas são sempre pensadas numa dimensão muito macro, muito grandiosa, né? Sobretudo no nosso país, um país de dimensões continentais. Mas é muito importante para que os gestores locais possam aplicar bem essas diretrizes muito amplas, que eles conheçam os detalhes de suas localidades, para que eles possam articular as políticas maiores com os detalhes locais, porque um fator muitas vezes de insucesso de muitas políticas é a aplicação dessas políticas numa dimensão muito ampla, ou pensando só na dimensão ampla e desconhecendo a dimensão local. A política, para que dê certo, seja da área que for, é muito importante que ela seja um ponto de articulação entre o global e o local. Lidar com a perspectiva de analisar e apresentar proposições de desenvolvimento, que eu acho que é esse o propósito do mestrado em desenvolvimento regional, é justamente trabalhar com isso, com essa interseção de escalas, com essa situação multiescalar, né, que é importante de ser percebida, tanto no âmbito dos estudos, né, na perspectiva dos estudos, como no que eles resultam como dados, fonte de dados, para que a gente apresente alternativas, possibilidades aí de arranjos, de articulações para alcance de propostas mais consistentes, efetivas de desenvolvimento. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, conhecendo mais sobre o Observatório Oeste, importante programa de pesquisa dos territórios de nossa região. Fique com a gente. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. O Observatório de Estudos Socioterritoriais do Centro-Oeste é um espaço de referência na pesquisa socioterritorial integrado ao mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED-UENG. Atualmente, o Observatório possui financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, para sua estruturação. Dentro do mestrado, na dimensão de um mestrado profissional em desenvolvimento regional, um núcleo de produção de conhecimento para fins de estabelecer dados de pesquisa. Então, quando a gente fala de dados de pesquisa, a gente está trabalhando com a elaboração, o tratamento, o uso de dados, de bases de dados já existentes, né, muito importantes, né, do IBGE, da Fundação João Pinheiro e de outros órgãos, organismos que produzem conhecimento, e também de produzir dados primários, ou seja, de produzir dados a partir das investigações. Então, o observatório, o próprio nome diz, é ser essa instância, esse núcleo de pesquisa, de produção de conhecimento do mestrado, que estabeleça os formatos de pesquisa, que apresente resultados, dados, para fins de que esse conhecimento produzido, esses dados trabalhados, eles possam subsidiar ações
Então, aqui, especialmente na FUNED, no Centro-Oeste, né, em Divinópolis, no Centro-Oeste, a ideia é a gente criar um espaço de investigação, de pesquisa, de reflexão e de melhor conhecimento das diversas realidades regionais. As realidades de Divinópolis, as realidades do Centro-Oeste, então conhecer como que as cidades se articulam, quais são os arranjos produtivos locais, quais são as articulações possíveis relativas ao meio ambiente, à saúde, sempre com foco no território. Os professores do mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED participaram de um treinamento na instituição sobre o uso do software SPSS. Hoje foi um treinamento voltado para professores e alunos, né, do mestrado e bolsista também do projeto, visando o uso, né, do software em suas funcionalidades mais básicas e alguns testes mais avançados para análise estatística. Se a gente pensar que esse treinamento ele está inserido dentro de um projeto maior, que é a estruturação do OEST, do Observatório de Estudos Territoriais. Então é necessário, neste primeiro momento, promover essa capacitação para que tanto os alunos quanto os professores tenham condições de usar todas as bases de dados e todos os recursos disponíveis nesses softwares. Então, o objetivo é que depois essa capacitação se reverta em pesquisas, em estudos sobre a realidade regional, fazendo uso desses aplicativos e dos recursos que eles disponibilizam para incrementar as análises e fazer o uso melhor possível das bases de dados disponíveis. Além dos professores do mestrado, um estudante do curso de Engenharia da Computação participou dos treinamentos. Igor Santos também está aprendendo a trabalhar com o software. Meu envolvimento no projeto é estar absorvendo tudo que o Rodrigo passa para os alunos, os professores de mestrado, e estar sendo um auxiliar dele, enquanto ele tem as aulas deles, e na falta dele, eu estar sendo um, digamos que, segundo professor, para estar passando tudo sobre o programa SPSS. Este é o terceiro encontro e outros já estão agendados. Nós fizemos já 2 encontros, este foi o terceiro, nós encerramos hoje a capacitação no uso do SPSS. Os próximos encontros a gente vai focar a análise nos softwares de cartografia digital e sistemas de informações geográficas, que será o nosso segundo bloco de capacitação. Renato Mendes foi o responsável pela aquisição de softwares e equipamentos necessários para o desenvolvimento das pesquisas. Nós fizemos a aquisição de 3 softwares para a montagem do observatório. Um dos softwares é o ArcGIS, que é um sistema de informação geográfica. Tem o IBM SPSS, que é um software estatístico, né, com finalidade de pesquisa. E pode ser usado também para fins comerciais, né, pesquisa de mercado, tomada de decisão. E o software MapInfo, para análise geográfica e mapeamento. Além das capacitações, outras ações são importantes para o Observatório Oeste se consolidar como espaço de referência para o desenvolvimento das cidades e região. Nós estamos agora numa fase de implantação, nós estamos em articulação com o LEST. O LEST é o Laboratório de Estudos sobre o Território. Já é um espaço semelhante ao nosso, só que já com muito mais tradição, muito bem estabelecido. Ele é da UFMG e nós estamos numa relação de parceria, recebendo tecnologias, treinamentos, para que a experiência bem-sucedida desse LEST possa ser aplicada no Oeste, com as características locais. Então o cronograma agora é um cronograma inicial de implantação e desenvolvimento e recebimento de tecnologias. A gente tem institucionalidades novas que são muito importantes. Por exemplo, a criação do Ministério das Cidades, nós temos a criação do Conselho Nacional das Cidades, nós temos lei que estabelece os parâmetros de saneamento ambiental, nós temos a lei que estabelece o formato dos consórcios públicos no país, que aí eu chego na questão dos consórcios, dentre outras que a gente poderia citar aqui, né, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e outros. Então, você tem um conjunto de institucionalidades novas que representam uma base legal, institucional importante para que esses processos de planejamento, de gestão participativa e de parcerias público-privadas, de estabelecimento de
de associações, né? Eles possam acontecer a atuação de organizações não governamentais, né? A atuação dessas organizações não governamentais com a iniciativa privada e o primeiro setor, que é o Estado. Então, quer dizer, a gente tem hoje no Brasil um conjunto de instrumentos institucionais que são muito poderosos para que o desenvolvimento local, regional aconteça. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco. No próximo bloco, você vai conhecer as frentes de pesquisa do Laboratório Oeste e as ações a serem desenvolvidas. Acompanhe. Campanha Lixo no Lugar, implantando a lixeira reciclável. Água com gás é o bicho, né? Eu prefiro sem. Assim tá bem melhor, fica até mais fácil pra reciclagem. Não, matei minha sede. Menino, lixo ali, ó. Ô rapaz, jogar o lixo na lixeira não é suficiente não, tem que separar. Eu conversava isso agora há pouco com a minha amiga. Toma aí e coloca no lugar certo. Falou, cara. Na hora de jogar o lixo fora, separe o lixo reciclável do orgânico. Assim você faz sua parte e o meio ambiente agradece. Colabore! Campanha Lixo no Lugar, por uma cidade mais limpa e sustentável. Descarte seletivo do lixo. Pense nisso. O espaço de habitação do homem sofre constantes mudanças. Sua evolução se reflete no meio ambiente em que se encontra, modifica e vive. Para compreender essas dimensões desse espaço de vivência do homem no Centro-Oeste mineiro, o Laboratório Oeste propõe 2 frentes de trabalho: segurança alimentar e nutricional sustentável e análises socioterritoriais. A partir dos treinamentos internos que estão ocorrendo no Oeste, uma frente de pesquisa é conhecer melhor quais são os indicadores, por exemplo, econômicos do Centro-Oeste. Além dos indicadores que já existem, quais são as oportunidades, quais são os gargalos e quais são as oportunidades, por exemplo, em relação à economia, em relação ao transporte, quais são as dificuldades, os avanços em relação ao meio ambiente, em relação à saúde. Então, todos esses temas são temas importantes e o Oeste busca conhecer mais de perto, além do que já se sabe, obviamente, sobre Minas, sobre o Centro-Oeste, conhecer mais de perto as especificidades e o momento atual de cada território, de cada município, de cada espaço da cidade quanto a essas questões. Pensar no Estado, na sua composição dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, né? Você pensar a importância dos ministérios públicos hoje, como que eles interferem nessas dinâmicas e provocam o Poder Legislativo e provocam o Poder Executivo. O Plano Diretor de Divinópolis é uma demonstração disso, concorda? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem tudo isso. E o observatório ele foi criado para criar condições para que essas apropriações aconteçam. Como um observatório, ele vai observar no sentido de analisar, de investigar. O mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED-UENG possui ações de pesquisa por meio do Observatório Oeste, um projeto de estudo sobre território que visa investigar e refletir as diversas realidades do Centro-Oeste mineiro. Uma das linhas de pesquisa trata da segurança alimentar e nutricional sustentável. Envolve 3 secretarias, 3 instâncias diferentes, né? Agricultura familiar, a secretaria que lida com isso, a educação e saúde. Então, é interessante a gente avaliar como está sendo implementada essa política, como está a interlocução entre essas instâncias, o fluxo de informação, se há cooperação das partes. Então, é uma experiência a ser acompanhada até para pensar outras políticas integradas, que é uma tendência. As políticas públicas, hoje, cada vez mais buscam interlocução com outras áreas afins, né, à política em si. E, por último, citamos a pesquisa de análise socioeconômica, desenvolvida pelos professores Jane Nogueira e Gilson Raslan, que tem como objetivo realizar um diagnóstico da atividade econômica dos municípios da microrregião industrial do Centro-Oeste de Minas Gerais, analisando a inserção dos municípios da região no comércio internacional no período entre os anos 2000 e 2012. Todas essas ações contribuem para o desenvolvimento de Divinópolis e região.
essas linhas de atuação do Observatório Oeste vão contribuir com o desenvolvimento da região à medida que a gente vai estar acompanhando e avaliando políticas públicas, no caso desse projeto, por exemplo, que é uma das pesquisas que a gente vai estar desenvolvendo no âmbito do Observatório Oeste. Então, uma forma de contribuir é você acompanhar a implementação de política, identificar algum ponto, alguma fragilidade ou potencialidade, promover interlocução. Então, é a universidade cumprindo seu papel de pesquisadora e de formadora. Entre o que é o crescimento econômico, que é importantíssimo, porque o crescimento econômico vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza, né? Que vai gerar recursos para que o poder público, para que o Estado, né, principalmente o poder executivo, tenha condições de responder às demandas sociais. Então, se não tiver riqueza, se não tiver renda, se ela não for distribuída, né, você tem impactos significativos no cultural, no social, no político, né? Mas a gente não pode pensar o desenvolvimento só na perspectiva do crescimento econômico, porque aí as gestões acabam falhando por não criar ou potencializar as outras dimensões. O observatório, à medida que ele vai cada vez mais se capacitando, vai se aprimorando, ele vai oferecer serviços que podem ser estabelecidos na parceria com o poder público, por exemplo. Nós podemos buscar, né, conexões no sentido de aproximar melhor a universidade da gestão pública, principalmente, né? Claro que a gente pode fazer parcerias também com o setor privado, mas algo muito importante no Oeste é pensar as políticas públicas. Então, nesse sentido, né, nós podemos assessorar, podemos nos conectar, podemos articular com os mais diversos anseios dos gestores locais, né? Ou seja, sobretudo dos prefeitos dos municípios que compõem aí o Centro-Oeste. Essa parceria ela pode ser muito produtiva, além, como eu já disse, a parceria com o setor privado produtivo, né? O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre o Observatório Oeste, programa integrado ao mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED-UENG. E você que prestou o vestibular 2014 já pode realizar a sua matrícula nos dias 19, 20 e 21 de novembro. Além disso, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do mestrado profissional em desenvolvimento regional da FUNED-UENG. Para mais informações, entre em contato pelo 37 3229 3538. E se você quer enviar alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa. Olá, você vai conferir dentre as principais notícias dos institutos mantidos pela FUNED-UENG, uma reportagem especial sobre o maior vestibular da história da instituição. E ainda, o primeiro Fórum Regional da Associação dos Profissionais Intérpretes de Libras de Minas Gerais. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no Informe FUNED, que está começando. No domingo, dia 10, as unidades mantidas pela FUNED em Divinópolis, Cláudio e Abaeté receberam um número recorde de candidatos para o vestibular da instituição. Um número expressivo de candidatos participou das provas aplicadas nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. São oferecidos 24 cursos nas áreas de bacharelado e licenciatura. Ellen, por exemplo, veio de Nova Serrana tentar uma vaga para o curso de psicologia. Eu acho que aqui é uma boa faculdade e eu vou ter uma profissão qualificada para me ser alguém na vida.
Já Eudes, que se forma neste ano no curso de licenciatura em Educação Física, oferecido pela instituição, resolveu agora prestar vestibular para o novo curso de bacharelado em Educação Física. Aproveitando a qualidade de ensino da universidade aqui, eu já conheço, então quis concluir mesmo, completar o meu bacharel aqui. Além dos cursos de bacharelado, se destacam neste vestibular os de licenciatura. Eu sempre gostei dessa área de licenciatura, de dar aulas, de passar o conhecimento para as pessoas, né? O professor ele é a base de tudo, né? Sem o professor não existe as outras profissões. Eu acho que ele além de formar profissões, ele forma caráter, forma o indivíduo mesmo como pessoa. O professor vai dar isso para o indivíduo. No primeiro vestibular para 2014, a quantidade expressiva de candidatos demonstra a relevância da formação superior para a região. O processo de realização das matrículas para quem foi aprovado na primeira chamada será entre os dias 19 e 21 de novembro. Foi realizado o primeiro Fórum dos Profissionais Intérpretes de Libras de Minas Gerais, no auditório da FUNED-UENG, em Divinópolis. Veja na reportagem. A Associação dos Profissionais Intérpretes da Língua de Sinais do Estado de Minas Gerais realizou um fórum regional para discutir a formação do tradutor-intérprete de Libras. Nós tivemos como objetivo realmente discutir vários temas em relação a esse profissional, que é o tradutor-intérprete de língua de sinais e língua portuguesa. Nós tivemos várias temáticas, então nosso objetivo é realmente discutir sobre esse profissional que está em alta, tem uma gama de oportunidades para ele e está faltando formação, e está faltando informação também. No evento foram discutidos 4 eixos temáticos sobre a formação do intérprete de Libras, os aspectos legais e avanços na legislação referentes à carreira profissional, a importância do intérprete na comunidade surda e a saúde do intérprete. Houve também um enfoque sobre os surdos cegos e surdos de baixa visão. O evento integra o calendário do curso de extensão em Libras, oferecido pela FUNED-UENG em Divinópolis por meio do Centro de Referência Técnica em Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. A qualidade dos profissionais que vieram para interpretar e para trazer suas palavras, suas contribuições foi fantástico. Nós tivemos uma participação de muitas pessoas que pretendem futuramente ser tradutores intérpretes e dos tradutores intérpretes da região. Nós tivemos gente de Lagoa da Prata, São Gonçalo, Belo Horizonte, veio várias pessoas de Belo Horizonte para estar conhecendo a nossa região também, conhecendo os profissionais daqui. Nós tivemos então a presença de vários surdos que contribuíram muito com as nossas discussões, então nós temos avaliado assim, e foi um sucesso, a gente teve só elogios, as pessoas já estão querendo o segundo fórum. O curso de História do ISED, instituto mantido pela FUNED em Divinópolis, preparou uma exposição sobre a cultura material dos campos profissionais dos cursos oferecidos pela instituição. A exposição está montada até o dia 2 de dezembro no saguão da Biblioteca da FUNED em Divinópolis. A proposta é uma continuação de uma parceria já existente entre o curso de História e o Museu Histórico de Divinópolis, que tivemos a exposição Suas Imagens, Sua História no museu. Agora, trouxemos uma parte pequena do acervo do Museu Histórico que diz respeito às áreas profissionais da FUNED, algumas áreas, não todas, para a biblioteca. E, em conjunto, também trouxemos os banners da exposição Suas Imagens, Sua História. O Centro de Referência Técnica da FUNED está oferecendo o curso semipresencial em Educação Financeira. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na tesouraria do campus em Divinópolis. O valor é R$ 35. O telefone para mais informações é o 37-3229-3547. Outro curso disponível na modalidade à distância pelo CRT e NEAD é o sobre ética profissional. O objetivo do curso é, primeiro, trabalhar com os princípios norteadores da ética e a conscientização da utilização desses princípios no campo profissional. O curso tem início agora em novembro e vai até 31 de dezembro. É um curso de 60 horas, com certificado, totalmente gratuito e totalmente virtual, desde a inscrição até o trabalho na plataforma do curso e depois a certificação. Qualquer pessoa da comunidade interessada pode se inscrever e a inscrição pode ser feita no site da FUNED.
O Informe FUNED dessa semana está terminando. Para se manter informado sobre os eventos, projetos e cursos oferecidos pelos institutos mantidos pela FUNED-UENG, basta acessar a nossa página funed.edu.br. Siga também as nossas páginas nas redes sociais e se mantenha sempre informado. Eu agradeço pela sua companhia e espero você no próximo programa. Tchau!